Ih, rapaz, o negócio aqui fala alto, diz que vai gravar, desgrava, grava, desgrava. É diferente, não tinha isso antes. Falou para todo mundo, porque eu ouvi aqui. É, Eu também ouvi. E abriu uma caixa aqui que é para eu pôr continue ou não. Continue, pode pôr. Eu acho que é uma questão de respeito, né? Nem todo mundo gosta que grave, né? Mas é isso aí. Tempos modernos. Muito bom. Vou pedir para a moça aí do recording que faça prece, então. Eu? Fátima, você faz? Já está gravando? Estamos gravando. Bom, vamos acalmando os nossos corações, deixando a correria do dia a dia aí de fora e vamos nos concentrando nesse novo encontro, nessa nova oportunidade de estudarmos, aprendermos, trocarmos experiências. E assim, agradecidos, rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal e de praticá-lo, pois vosso é o poder, o amor, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito legal, de praticar o mal, né? Esse que a gente não pode cair mais nessa, né, Fátima? Muito bom. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Então, a lei de sociedade, na verdade, o módulo misturou lei de sociedade e trabalho, né? Tem uma mistura que ficou legal, mas o capítulo no Livro dos Espíritos que fala da lei de sociedade é um capítulo muito pequenininho. Ele é bem curtinho, não deve ter nem 10 perguntas, né? Mas a questão de viver em sociedade reaparece em praticamente todas as leis, né? Ele fala do progresso, fala da lei de trabalho, fala da lei de igualdade, fala da liberdade, tudo isso tem a ver com convívio, né? Então, aqui são os fundamentos, né? E aí depois a gente vai poder explorar outras questões a respeito, né? Mas, então, aqui, né, essa é a lei de sociedade, né? Então, já falamos da lei de adoração, de liberdade, de progresso, e agora estamos falando da lei de sociedade, né? Então, estamos caminhando aqui nas 10 leis que o Kardec organizou aqui para a gente, né? E dentro do capítulo da lei de sociedade tem esses temas, né? Porque a necessidade da vida social, porque é importante vivermos juntos, né? Porque que é necessário, né? Mais do que importante. Aí a questão da vida de insulamento, que é a vida isolada, né? E aí a questão da família, né? Os laços de família. O Jorge, dá licença um pouquinho. Tem uma tela sua aqui, esta reunião está sendo gravada, que ela não sai do meu computador, está na frente aqui, não sei se está sendo gravado dessa maneira, hein? Põe um continuar, o Marco, aperta o continue. Ah, é? É. Ah, sim. Pronto, saiu. A gente tinha falado há pouco, quando a Fátima também observou, Marco, deve ser algum cuidado aí do software, né? Porque nem todo mundo gosta de ser gravado, né? Então, possivelmente é um cuidado. Muito bom. Bom, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edson, você participa numa dupla? Opa. Não, Jorge, eu tô com um problema aqui no celular. Não dá, hoje não dá. Então, hoje não dá. Então, vamos fazer dois grupos, né? Eu acho que aí dá uma dupla e um trio. Eu tenho aqui algumas perguntas. Vamos trabalhar algumas perguntas. Vamos fazer o seguinte. A dupla,
vai trabalhar a pergunta 1 e 2, e o trio trabalha o 3, 4, 5. Pode ser? Vai ficar justo, achei que ficou justo. Hein? Deixa eu botar Só coloca as perguntas, né, no Faço sim. chat aí. Vou colocar agora antes de... Atenção, Ctrl V. Então tá claro, né? As 2 primeiras para a dupla, as 3 seguintes para o trio. E aí cada um pode falar de uma questão na hora que a gente passar por elas. Foi? Foi agora. Muito bem. E então temos 2 grupos. O Fátima e D. Vamos movimentar aqui um pouquinho. Opa, gente, desculpa aqui. A prática, eu estava com mais prática nesse negócio antes. Tranquilo. Então tá bom. 10 minutinhos? Então vamos lá, gente. Boas conversas. Ok. Não entraram todas as perguntas ainda, gente. A Selma chegou agora. Então, Selma vai para o grupo 1. Explica que são 2 questões do grupo 1, então. Bem-vinda, Selma. Clarice estava chegando. Oi, Selma, tudo bem? Você já Boa noite, tudo bom? 10 minutos para ver esse Zoom. Tá doido? Você já está convidada aí para uma sala. Não sei se você está vendo. Acho que ela já foi. Acabei clicando errado. Nós estamos na primeira pergunta ainda. Vocês estão na primeira, mas olha, era para... É a primeira, não. A nossa é 3, 4 e 5. Estávamos na 3. Aí, quando eu vi o tempo lá, eu fui... apareceu a telinha e eu errei, apertei, mas tudo bem. A gente discute aqui depois. Acho que elas ainda estão conversando, tá? A Jussara e a Fátima lá no grupo. Tá ótimo, tá ótimo. Sala 2. Vamos aguardar e... O importante é ir esquentando, né? Já chegou... O Rafael já entrou também, viu? Chegou mais o nosso... Chegou o Emerson, boa noite. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Gilberto? É isso aí. Então, Emerson, se você teve chance de ver o texto, daqui a pouquinho você já vai entrar junto com a gente. É isso aí. Muito bom. Nossa, eu estou aqui olhando, admirando essa lua enorme aqui na minha janela. Tá um farol aqui, parece um... Legal, né? Só você ver, a gente não, né? Não, mas eu estou num quarto aqui. Então, eu me atrapalhei aqui no texto. O texto aqui era o 12.1 e o 2, Leis e Sociedade, é isso? Isso aí. Bom. Porque eu não vi lá, eu faltei e acabei pensando que esse texto era da aula anterior. É como a gente deu um aviso que a gente postergou para hoje, né? Entendi, eu não vi. A aula anterior teve muita ausência, então o Jorge ficou com dó da gente. Eu falei, nossa, isso aqui é o tema preparatório para o que vem aí para frente, né? Mas vamos lá. Grupo 1, de que forma a vida em sociedade ajuda o progresso humano? Né? Falando aí da necessidade da vida social. O que vocês conversaram? Quer que eu comece, Ide? Ai, é bom. Começa assim. Eu acho que é impossível a gente progredir sem ter contato com pessoas diferentes da gente, né? Que pensam diferente,
que nos questionam, que nos corrigem, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai pensando e descobrindo e melhorando, né? Eu vou contar uma história rapidamente do que aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos, que eu estava dirigindo o carro da empresa, fui entrar numa avenida e um cara que estava assim a uns 70 metros, ele deu uma buzinada dizendo avisando que eu tinha sido imprudente. Logo em seguida tinha um farol e ele parou do meu lado e falou assim, quase que eu bati, né? Eu abri o meu vidro e falei, por que não bateu? E descia um cara que ele foi descendo aos poucos, está o tamanho do cara. E eu acho que eu só estou aqui com vocês hoje porque o pai dele estava do lado e falou, não encosta a mão nele. Depois que passou essa situação, eu pensei, nossa, que atitude boba, né? Que atitude idiota. E eu acho que esse tipo de situação é que leva você a pensar e falar, fiz tudo errado, né? E não deveria ter feito isso, né? Então, acho que naquele momento eu aprendi alguma coisinha. Muito legal. Obrigado, Fernando, por compartilhar aí a história, né? Mas, verdadeira. É verdadeira, né? Mas você trouxe o tema do progresso, né? Realmente, sem a convivência, a gente não progride, né? Eu diria, bom, só para comentar, Jorge, só para complementar, hoje qualquer coisa que eu faça, certo ou errado no trânsito, eu peço desculpa. É isso aí, a gente aprende, né? Sim. Num momento como esse, a gente não precisa aprender já tendo errado de todo, né? A gente... Quase que eu aprendi com a dor, né? Quase com a dor, é verdade. Mas o pessoal do grupo gostaria de acrescentar algo? A gente comentou isso que o Fernando falou, aí demos vários exemplos, citamos até, a Selma comentou até que no trânsito é uma boa escola, né? Porque são vários exemplos que a gente pode dar, e em várias palestras do Paulo Ribeiro, muitas e muitas vezes, ele cita várias situações que acontecem, né? E aí são vários incidentes que podem acontecer com a gente aprender. Então, eu acho que assim, a segunda pergunta vai ter também um pouco relação com isso, né? Que se a gente vive bem sozinho ou não. E eu tenho a impressão que se não fosse a vida, se não é a vida em sociedade, quase que não existiria o progresso. Né? Porque o progresso e a convivência é a vida social que te faz passar por N situações que fazem você evoluir. É verdade. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui no grupo, mas a gente sabe que também a gente não evolui psicologicamente ou emocionalmente se a gente não está numa vida de relação, né? É justamente na interação com o outro que eu me vejo, porque o outro sempre vai me dizer, né? O outro é que vai apontar as coisas para mim, né? Vai dizer quando tá bom, quando tá ruim, né? E aí a gente vai tomando noção de quem a gente é, o fim do que a gente precisa melhorar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade também de ajudar, né? O outro nesse processo, né? E realmente exercer o amor, né? Mas até assim eu acrescentaria, não daria para a gente progredir e não daria para a gente viver, né? Porque o ser humano é social, ele vive em bando, né? Assim, um complementa o outro, né? Se a gente fosse viver sozinho, a gente praticamente teria que fazer tudo, né? Sim, e você não teria uma referência, um espelho, alguém para... Porque tudo aquilo que você fosse fazer, ou é certo ou errado, mas você não sabe, porque é através do convívio social que você vai se espelhar e ver, caramba, e raciocinar, senão você não teria nem parâmetro, né?
Verdade. O Fernando falou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente precisa um pouquinho se isolar. Uhum. Sim, que aí vem... Para a gente tentar refletir as coisas que a gente fez errado, né? Ah, sim. Exatamente isso que você falou, né? Mas não é o se isolar permanentemente, né, de uma forma egoísta, mas é um pouco estar consigo mesmo, né, se avaliar, se analisar e tal. Isso sem dúvida, né? Essa é a reflexão, né? Uhum. É verdade. Mas é isso, não tem grandes mistérios, né? A gente precisa um dos outros, né? Não só para prover as nossas necessidades de sobrevivência, né? Mas também para que a gente possa progredir, né? Moralmente. É isso mesmo. Muito bem. Alguém que não estava no grupo gostaria de acrescentar algo? Então, ao próprio sistema da humanidade, né, de preservar a raça, nos obriga a ter vida social. É através da procriação, né? Então, só quando tiver aí o in vitro mais desenvolvido, que talvez não vá, mas de qualquer jeito ainda na humanidade é necessário esse relacionamento social de qualquer forma. Interessante isso. É interessante, né? Os gregos prezavam muito essa interação, né? Essa vida civil, né? Essa vida de cidadão, né? Ele entendia que em casa você praticamente era quase o animal, né? Não tinha grande diferença, né? Você comia, bebia, se reproduzia, né? Você não tinha uma vida muito diferente, né? Mas quando você se juntava, tinha que decidir coisas, tinha que negociar, tinha que, enfim, comercializar produtos, etc., onde eles entendiam que o humano era mais pronunciado, né? Que você realmente era um ser humano, né? Na presença dos outros, né? É bem interessante. Gente, eu não vou reler aqui o que está escrito, porque foi o que vocês falaram, está muito bem falado. Aí a gente pode caminhar aqui os slides para a próxima pergunta, tá? Mas você já estava até engatando, né? A questão do isolamento social, né? Se pode ser bom, né? Quando é que seria, né? Aí aqui para inspirar a fala de vocês tem um ermitãozinho, ó, ali escondido na floresta. No texto ele pessoas, né? Então, monges, tem algumas pessoas que optam pela vida de isolamento, né? Mas eu tenho a impressão de que, não sei, talvez eu nem comentei isso em grupo, que o nosso tempo acabou, mas eu acho que também você, no mundo de hoje, você ter uma vida assim como o ermitão, os monges, eu acho até um pouco de egoísmo, sabe? Talvez eu esteja errada, eu gostaria que vocês comentassem aí alguma coisa, porque talvez seja aquela pessoa que realmente não consiga viver na sociedade, seja difícil da vida social, né? Tanto é que são muito poucas pessoas no mundo que conseguem. E aí eu acho que viver o isolamento é bom quando ele é para você tirar um tempo para você mesma, para você se conhecer melhor, para você refletir, para você descansar, para você, às vezes, necessário até em termos de saúde física e mental, né? Então, aí ele é benéfico. Agora, uma vida total de isolamento, eu acho que não é uma coisa boa. Agora, no texto, Jorge, ele, se eu li bem, ele admite o isolamento social se o objetivo seria fazer o bem, né? Existem algumas pessoas que se isolam, mas o objetivo é fazer o bem para outras pessoas, né? Porque a grande questão, e a gente vai ver isso na lei do trabalho, é a importância de ser útil, né? E ter alguma contribuição. Então, se você se isola e não contribui nada para ninguém, você não é útil para ninguém,
é aí que o progresso não se realiza, entendeu? Porque, né, você não tem, né, com quem, né, vamos dizer, repartir e tal, né? Então, você não consegue progredir, porque você não consegue fazer o bem, né? Você está sozinho. Jorge, mas Uhum, nesse momento pandêmico, né, uhum, que a gente está vivendo, se é, isolar é uma necessidade, né? uhum. Mas nós não Mas é estamos isso, né? isolados, né? É, O que eu entendi no texto é o isolamento total. Então, por total. exemplo, quando vocês falam, é por isso que eu comentei e queria ouvir a opinião de vocês. É, Então, por exemplo, os monges, eles estão reclusos, não vivem praticamente isolados, rezando praticamente o dia todo, né? Ou rezando, ou enfim, fazendo a sua. Então, eu não sei exatamente. É a prece, é óbvio, é um valor inestimável. A gente também agora está no momento que a gente praticamente reza quase que o dia todo, toda hora que a gente se lembra, a gente manda uma luz, um pensamento, alguma coisa para as pessoas que estão necessitadas. uhum, Mas, de uma forma geral, eu não vejo o isolamento como uma coisa realmente benéfica. é. Até Não, e para de fato, a pessoa, né? não É. faz bem, não. Existiu alguma razão no passado, né, para os mosteiros e tal, o pessoal era perseguido, né? Até nos livros do Emmanuel, que fala dessa época, eu acho que é aquele livro dos 50 anos depois, o Ave Cristo, que ele começa a falar sobre como as primeiras comunidades cristãs foram se formando, né? Então aqueles romanos que queriam ser cristãos, mas se fossem cristãos no meio daquela cultura, eles seriam trucidados, eles começaram a se isolar. Foi uma necessidade, né? Mas isso que a Aide falou é o que está no Livro dos Espíritos, né? O isolamento absoluto os espíritos chamam de satisfação egoísta, né? Porque não tem como ser útil para ninguém, né? Então, também antes, quando a gente viu a lei de adoração, falando da vida contemplativa, né, ele diz assim: eu me isolei, eu não faço mal nenhum. Mas no espiritismo, quando você não faz mal nenhum, já é o mal, né? Porque você não está fazendo o bem. O importante é ser ativo no bem, né? E acho que Gilberto tocou bem, né, Jussara, a sua questão. Hoje nós estamos isolados fisicamente, mas nós estamos trabalhando, nós estamos atuando, a gente está conectado virtualmente, Sim. né? A gente não está escondido, né? Assim, do tipo, Não. fui, esqueçam de mim, né? Desapareci, né? Hoje em dia, um isolamento nesse sentido é preocupante. E é até em função de uma depressão e tal que a pessoa vai querer se isolar. Então, acaba sendo até preocupante, né? Verdade, verdade. Inclusive, quando, por exemplo, mesmo no nosso sistema penitenciário falam da solitária, dizem que é um dos castigos mais terríveis, né? Porque o cara ficar isolado, completamente sem comunicação, deixa o cara biruta, né? Realmente, a pessoa precisa do contato, né? Tem um psicólogo que falava da necessidade do carinho, né? Em inglês ele chama de touch, né? De toque, né? Então, por exemplo, ele falava de que crianças que às vezes eram criadas em orfanatos, mas não tinha aquela atenção constante, muitas delas não vingavam, né? Porque faltava amor, faltava carinho, né? E como era importante isso, né? E nós mesmos aqui adultos, a gente quer atenção, né? Às vezes a gente acha que o oposto do amor é o ódio, mas não, o oposto do amor é a indiferença, né? Porque o ódio já é uma atenção, né? Tem gente que provoca outro só para chamar atenção, né? A criança faz muito isso, né? Puxa o cabelo, não sei o quê, mas é porque quer atenção, né?
Então, essa atenção é muito importante, né? É quase que como está no nosso DNA essas coisas, né? É difícil fugir delas. Essa questão de isolamento, viu? A única forma de isolamento que a gente sabe que existe, mas está diminuindo, são aquelas beneditinas, né? Que chama beneditina, não? Carmelitas, as carmelitas, né? Que estão desaparecendo já, as carmelitas. Essa é uma forma de isolamento completo. Marcos, elas não vivem tão isoladas, porque elas vivem com o grupo delas. Não, mas isolamento social. Elas se trancam de uma tal maneira que não saem, não. Mas eu estive até, eu já visitei o convento das Carmelitas. Mas elas, hoje, se não me engano, elas estão em 13, 14. Aí elas têm a vida de lá dentro, não conversam, procuram ser bem quietas, mas aí tem a que faz a comida, tem a que cuida da roupa, mas elas fazem refeições juntas, almoçam, sentam uma do lado da outra, preservam o mais que podem o silêncio. Mas Oi? A mais participar da vida social, elas não participam quase, não. A menos que tenha havido mudança. Sim, não participam, mas elas não vivem sozinhas, né? Elas vivem num grupo de 13, 14 pessoas, alguma coisa assim, né? Não é esse isolamento como o ermitão, por exemplo, que vai ficar sozinho no mundo, né? Mas acontece que nós estamos tratando aqui da questão do isolamento social. Nesse caso, os monges mesmo não estão isolados socialmente. Até que tem aquela monja famosa, monja Cohen, né? Os monges não estão isolados. Eles têm um certo isolamento, mas estão participando da vida social. Mas ela já ficou isolada, Marcos. Como? Sim, a monja Cohen já ficou isolada. Hoje ela não está mais, mas ela já ficou um tempo. Já mudaram o conceito, né? Até eu me lembro, ela passou por um processo. Veio um papa aí e um papa chamou atenção sobre isso. Eu não sei que papa se foi, João 23, que chamou atenção das monjas carmelitas que viviam completamente isoladas. Agora elas estão, não entre elas, mas da sociedade. Talvez essa coisa esteja mudando. Mas, Marco, eu concordo contigo, mesmo em pequenos grupos, né, como é o caso dessas carmelitas, se realmente elas não têm nenhum contato com o mundo, hoje em dia é uma coisa que chama atenção, né, porque realmente fica uma coisa só para elas, né, como se ela estivesse se protegendo de algum mal, mas que bem que elas estão fazendo, né? Aqui mesmo, citando a questão 657, que fala de vida contemplativa, ele diz, os espíritos respondem assim, olha, quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, aí estão falando todo o tempo, né? Nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Né? Então, aqui para mim está muito claro, né? Eu acho que o que a gente é convidado é estar no mundo, é estar com o perigo, é estar com o mal, mas fazer o bem, né? Se isolar não tem mérito pelo que a gente está ouvindo aqui, né? De alguma forma. Então, assim, respeita-se, né, a decisão de cada um de ser como quer, né? Mas para nós espíritas não faz sentido, né? O que faz sentido é a gente estar no trabalho, a gente está no trânsito, a gente está com a família, né? Enfim, aonde for que a gente se situe e buscando aí nesse lugar, né, fazer o bem, dominar nossas más inclinações, assim por diante. Né? É assim que a gente vai progredir e ajudar os outros a progredirem também, né? Agora, essa questão do isolamento social no momento, por causa da pandemia aí, é uma questão diferente, na verdade. Na verdade, nesse isolamento social, por causa dessa pandemia, na verdade, provocou muito mais relações humanas socialmente do que a gente imagina agora. Tem uma consequência. Essa questão agora é uma questão praticamente imposta. Tem num plano superior que está forçando a humanidade a deixar de ser tão materialista, tão preocupada com o dia a dia,
e pensar um pouco que nós não estamos aqui no mundo apenas para como se fosse gozando a vida. É o que a maioria das pessoas pensam naturalmente. A gente observa facilmente isso aí. Então, essa pandemia é uma coisa imposta, na verdade. E houve uma aproximação muito grande das famílias, dos nossos familiares mais distantes, embora isso aí tenha outras consequências psicológicas e tudo mais, porque o ser humano não foi feito para ficar preso, na verdade, essa é a verdade. Nós não somos seres para ficar presos. Tanto é que ninguém quer ser preso, pegar 30 anos de cadeia aí e deixar de viver sua vida, a vida de liberdade. Mas essa questão é uma questão de isolamento diferenciado, completamente diferenciado. Tanto é que tem outros encaminhamentos que são dados pela psicologia e uma série de coisas mais que a gente pode acompanhar pelos noticiários por aí, ver como é que as coisas estão mudando dentro de casa mesmo. Então, é uma questão diferenciada, realmente, do isolamento atual. E temporária, né, Marco? Não vai ser para sempre. Exatamente, temporário. Agora tem um ponto nesse capítulo, não sei se estava no texto, que fala do voto do silêncio, né? Que também é uma coisa bem antiga, né? Aquele cara que faz o voto de silêncio absoluto, né? Que não fala nada. E aí ele compara isso ao voto de insulamento também, né? Embora que se tivesse algumas pessoas que, né, fizesse um voto de silêncio, a gente até agradecia, né? Não era ruim, não. E não são poucos, hein? Não são poucos, né? Aliás, estão agora com essa mania de que a gente vai para Marte, né? Vai fazer uma colônia, né? Já tem um monte de gente que a gente faz assim, olha, eu indico fulano, pode ir. É isso aí, né? Mas o voto de silêncio também não faz o menor sentido, né? Segundo os espíritos, porque, obviamente, se priva o homem, né, das suas relações sociais, né? E, obviamente, enfim, não é se deixando de interagir que a gente evita o mal. É justamente dando contato com ele, né? E criando a força, a resistência, a disciplina de fazer o bem, né? Não é fugindo. Mas legal, acho que vida de insulamento, alguma outra questão? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos só passar aqui rapidinho. E aí vamos falar de família, né? Que eu acho que é o grande tema desse capítulo. Então, família, né? Dentro dos desígnios de Deus, né? O que é qual é o papel da família, né? Então, essa é a pergunta que o outro grupo 2 trabalhou, né? Tá aí a família. Então, quem gostaria de falar pelo grupo 2? Acho que está no mudo. Nós comentamos o seguinte, que a família na verdade, a primeira escola que nós temos para aprender a conviver e ter uma vida social com os próprios familiares. E a gente precisa disso para poder progredir, que são os desígnios de Deus, para que a gente evolua, para que a gente ame o próximo, para que a gente viva como irmãos. E é na família que a gente tem os primeiros e talvez os maiores desafios, não é? De lapidar aí as coisas que não estão tão bem para nós, né? As nossas dificuldades. Então, a forma, né, que Deus nos deu de conseguir evoluir, primeiro é na família, depois na vida social, no trabalho, né, na convivência em geral. Foi falado muito mais coisas aí, né? Gilberto, completa aí. É mais uma coisa também, né? Que às vezes as pessoas enaltecem tanto a família e elas esquecem do resto da sociedade. E acredito que é o maior desafio a família, mas que as pessoas não podem também se fechar na sua família. Ela tem que fazer por onde e olhar fora também, né, da família.
porque é muito fácil também você fazer o bem só dentro de casa. Sei lá, não sei se saiu do contexto, só estou fazendo essa colocação. Acho que é interessante, né? Para não ser um amor egoísta, né, Jussara? Mas eu tenho certeza que quem ama os seus está habilitado a amar todo mundo, né? Porque quem não ama os seus não vai amar os outros. Os que estão mais próximos, né? Se a gente não é capaz nem de amar quem está do lado ali, anos e anos a fio, como é que eu vou amar um, né, que é um Zé Ninguém? Não, mas né? tem pessoas que são muito egoístas, Jorge. Mas tem o egoísmo, é verdade. Tem um apego, Pessoas que né, são Jussara? individualistas ao extremo, que é só para os meus. Assim, eu convivo com pessoas assim, é muito triste. Você vê que passam os anos e a pessoa continua assim. A pessoa não agrega. E aí eu me pergunto, Jussara, se é amor de verdade, né? Se é amor realmente. Porque, se é só posse, né? Se é posse, é outra coisa, é orgulho, né? Prestígio, enfim, algum grau de ganância, né? Sem dúvida. Pode não ser um amor puro, né? Um amor fraterno. Né? Nunca pensei nisso, é verdade. Porque não me soa, né? Eu acho que quem ama, ama em qualquer lugar, né? Mas é algo para pensar, foi um bom ponto que você trouxe, Gustavo. Você e outros gostariam de acrescentar nisso? Agora, Jorge, indo um pouquinho, talvez eu esteja invadindo uma outra questão, a próxima, talvez. Mas os grandes desafios que a gente tem estão na família, né? Eventualmente, os grandes desafetos de outras encarnações. Os desafios kármicos, né, Fernando? Aquilo que a gente veio aqui para resolver, de fato, está na família. Mas talvez só para fechar, eu acho que a questão seguinte realmente explora um pouco mais o que a família nos traz, né? Mas o Kardec tem uma pergunta aqui que vem do Livro dos Espíritos, né? E que diz assim, né? E ele, olha só a elaboração da pergunta, né? Tem pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, né? Então, ele está falando dos animais, né? Então, a mamãe ursa cuida do ursinho até um ponto, né? Depois que o ursinho está grande, ela desconhece, né? Manda embora. Então, por conta disso, deduzem essas pessoas que os laços da família entre os homens não seria mais do que o resultado dos costumes sociais e não o efeito de uma lei da natureza. Leiam lei da natureza, uma lei divina. Né? Aqui devemos pensar a esse respeito. Aí a resposta, diverso dos animais é o destino do homem. Porque, então, querer identificá-lo com isso. Né? Apesar de a gente ter um corpo animal, que eu chamo da veste biológica, né? Nós somos espíritos. Aqui é um traje que a gente, né, veste para viver nesse mundo material. Então, ele diz assim, há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Né? Acho que isso fecha com o que a gente viu até agora. E aí ele traz um pouquinho mais nessa pergunta, e fala assim, os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família, mais apertado, tornam os primeiros. Então, na família, é como se a gente estivesse num lugar assim não diria de pressão, né? Mas é um lugar mais juntinho ainda, né? Então, eis porque os segundos, os da família, constituem uma lei da natureza, de novo, uma lei divina, porque quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a se amar como irmãos. Né? Então, aqui realmente se desenvolva a fraternidade, né? Eu acho que eu queria comentar uma coisa. Eu acho que quando a gente fala na família, enquanto nós estamos, papai, mamãe, as criancinhas pequenininhas, uma maravilha, né? Verdade. Então, o exercício grande é quando, primeiro que a gente fala, vou criar meu filho para o meu filho escolher viver, levar a vida que quer. E a gente, como pais, quando que esses filhos fazem essas escolhas, e o agregado entra na sua família, né? O genro, a nora,
a sogra, o cunhado, o cunhado, não sei o que lá. Aí, Papagaio, vem tudo. papagaio, periquito. Então, aí sim, porque enquanto a gente está com os nossos que pensam e foram criados dentro dos nossos princípios e que ficaram ali, tudo maravilha, né? Agora, a grande lição é quando aí sim você vai juntar costumes, hábitos diferentes, conceitos diferentes, né? Pensamentos diferentes, e aí sim você precisa começar a trabalhar esse amor aí. É verdade. Você sabe que isso que você está falando, eu concordo com esse papo de agregado total, mas o grande desafio mesmo começa quando os filhos chegam na adolescência, né? Porque quando é papai, mamãe, bebezinho, filhinho, até 10 anos, ó, tá tudo lindo. Eu que estou com uma filha com 26, a outra com 24, 22, eu te digo, aí começa o negócio. E depois Depois piora que mais começa ainda a falar, já começa. Ah, não. Isso aí é peixe pequeno. O negócio é quando está Ô, Jussara, chega na adolescência. eu tenho uma história que é assim, quando é que a vida começa, né? Aí diz, na concepção, né? No espiritismo. Aí o outro diz, não, é no nascimento, lá falo católico, né? E aí a gente sempre brinca, né? Dependendo de quem é, né? Aí pergunta para o rabino, né? Quando é que a vida começa? E ele diz assim, olha, é quando o cachorro morre e as crianças saem de casa, né? É verdade. Ah, meu Deus, é. E onde começa a vida social? A vida universal? Onde é que começa a vida universal? O amor universal. Onde é que começa o amor universal? É só dentro da família? Não é que a família é como a galinha com seus pintinhos? Só está no galinheiro. É no ninho, né? A família, com seus desdobramentos, é o começo do amor universal. Concorda? Mas isso tudo são os nossos desafios, né? E a gente não vai passar nada por acaso, gente. A gente passa o que a gente precisa passar, né? Obviamente. A gente dá o melhor, né? Dá os princípios, enfim. Mas cada um vai tocar a sua vida, né? Mas é isso. Mas o que eu acho que é importante nessa pergunta aqui que a gente leu é assim: a família é uma criação divina. Não é dos homens. A gente participa dela, mas é uma lei de Deus, né? Então, o fato que a gente nasce em família é uma coisa muito que está além simplesmente das convenções sociais. Eu estava dando uma olhada, não está aqui em detalhe, mas eu estava dando uma olhada que me ocorreu, eu achei muito interessante. Eu tenho muitos amigos judeus e em Israel, né, quando ele foi fundado, não sei se vocês sabem, mas eles criaram uma vida comunitária, cooperativa, né, meio coletiva, que são os kibbutz. Os kibbutz. E nos kibbutz, no início, toda vez que nascia uma criança, eles eram tirados da mãe e colocados numa enfermaria. E tinha babás dedicadas às crianças. E a mãe e o pai podiam trabalhar, lavoura, cuidar da vida deles. E até tinha umas questões assim meio modernosas, né? De libertar a mulher, de ter que criar os filhos, etc. Mas eles começaram a ver, depois dos anos e as gerações passando, que esses filhos criados desta forma preferiram eles criar os seus filhos, depois de terem passado esse distanciamento dos pais, né? É muito curioso isso, né? E aí a gente vê a lei funcionando, né? Porque a família tem uma razão de ser, né? Então, né, mesmo assim, um experimento social como esse, que pareceu um negócio legal, diferente, né, você vai ver que os próprios participantes, né, preferem estar com os seus, né? Não quer dizer que, ok, não estamos interessados na comunidade, né? Mas a família é a família.
Eu achei Eu interessante. ia ser expulsa dessa comunidade. Eu não ia deixar meus filhos de babá nenhuma. Eu ia ser expulsa de cara. Mas a gente também observa, né, olhando a história, e como é interessante, né, a evolução do universo, do planeta, da sociedade, porque o conceito inicial de família, né, se a gente vê no Velho Testamento e tudo, ele é muito focado no lado da consanguinidade, que é a próxima pergunta que a gente vai ver. Mas lá, e até nos meios dos judeus, isso é que deu muita força para a ideia da família. É aquela história do clã, é aquela história do sangue do meu sangue. E aí a humanidade também está evoluindo nisso para entender que não é sangue do meu sangue, não é clã, não é nada disso. A coletividade é uma família. A globalização tem um lado ruim, a gente sabe, tecnologia e tudo isso, mas teve um lado bom. Estreitou o quintal da humanidade e fez com que a gente começasse a conhecer como é que vive um chinês, a ver melhor como é que vive um esquimó, por que o esquimó quer que durma com a mulher dele quando vai lá, por que o chinês come macaco vivo. Aí a gente foi também vendo esse lado e aí a gente foi percebendo que a família é maior, a família é um todo. Eu estava conversando com a Selma aqui hoje, né, fazendo um exercício matemático. Se a gente pegar só a ancestralidade da gente, cada um de nós, que é uma progressão geométrica de razão 2. Então, eu, meus pais, aí a coisa começa a ampliar. Se a gente chega na 20ª geração, sabe quantos parentes nós tivemos até ali? 525 mil pessoas. Dali veio estreitando uma linha para chegar no Gilberto, para chegar no Eduardo, meu irmão, na Maria Helena. Isso só fazendo assim, né, de afunilar, porque se pegasse essa hereditariedade e dela também abrisse o ramo, aí a gente para pensar e fala, matematicamente, nós somos irmãos. É matemático isso. Por quê? Porque alguém que foi meu tataravô pode ter sido o tataravô do Marco, do Jorge, da Aide, de qualquer um, porque essas ramificações são tão grandes que a gente se perde na pequenez de que a família sou eu, a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Então, devagar, a gente tem que ir mudando essa visão, né? Mas isso que você traz é perfeito, e a Jussara falou isso um pouco antes, né? É meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a minha família, eu tenho todo mundo, né? Todo mundo é potencialmente irmão, né? Mas eu me lembrei quando você falou, Gilberto, que parece que a ciência tem isso como certo. Todas as pessoas vivas hoje no planeta terrestre descendem de uma mesma mulher que viveu na África, né, há milhares de anos, né? Isso por conta do DNA mitocondrial, sei lá o que vai seguindo. Então, assim, não é só filosoficamente, é literalmente. Estamos unidos em algum lugar lá atrás, né? Cientificamente, né? Cientificamente, é isso mesmo. Mas eu acho que a gente já está falando aqui né, dos laços familiares, né? E uma questão que sempre aparece, eu até vou compartilhar aqui um episódio meu, né? Porque acho que a primeira vez que eu ouvi falar de espiritismo eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. E aí, quando disseram que tinha reencarnação, eu fiquei muito contrariado. Eu falei, não, isso deve estar errado, né? Porque eu falei assim, como é possível que numa próxima encarnação a minha mãe não seja a minha mãe? E aí é o lado possessivo, né? Da criança ou do espírito, né? Então eu achava que, nossa, então, poxa, aí eu vou me perder da minha mãe, vão ser outras pessoas, etc, etc.
Então, mas não é só você, né, Jorge? Foi o lado dos opositores a Kardec, quando ele trouxe a muitos ideia, pensaram eles isso. foram por aí, né? Não, imagina, Foram por isso aí. rompe os laços de família. Não refletiram direito, né? Mas então, por isso, está a pergunta aqui, né? Para que a gente possa conversar, né? E aí, o grupo que estava com essa questão, o que considerou? Não consideramos, a gente não chegou nela. Não deu tempo. Então vamos pensar juntos aqui. A reencarnação dissolve os laços da família ou Não. fortalece? A resposta curta e grossa, não. Então agora vem a segunda pergunta. Por quê? Aí eu escrevi uma novela. Na verdade, a convivência em família deixa muitos acertos para próximas vidas, não é? Uhum. E esses acertos têm que ocorrer. Então, esses laços permanecem e é o que ajuda com que a gente se encontre novamente para corrigir todos os erros, os problemas que a gente teve numa existência anterior. Então, tem muitos ajustes aí que são necessários para que todos possam continuar evoluindo, né? Então, tem como que obrigações ou responsabilidades uns com os outros, né? Sim. Como pela doutrina nós estamos sempre em evolução, nós nunca regredimos, eu acredito que na próxima reencarnação essa família se encontrar vai ser melhor. Que mais, gente? Por que então fortalece? Fortalece justamente porque com isso a gente, aceitando e percebendo que a reencarnação ela é muito amorosa, é uma lei de amor, como todas as leis que você está nos trazendo, a gente percebe que assim os laços familiares se ampliam e nos levam a entender que se hoje eu sou casado com a Selma, pai do Fernando e da Gabriela, e não souber ou não aproveitar a oportunidade, terei uma chance de reparar isso numa nova experiência, numa nova oportunidade, e não só em relação à família atual, mesmo em relação a pessoas com quem a gente conviva, né? Surgem na vida da gente, através da empatia, pessoas que a gente cruza na vida e fala, puxa, me dou muito melhor com essa pessoa do que me dei com um irmão. Isso é comum. Então, isso nos leva a entender que a reencarnação, na verdade, ela amplia, né, esses laços de família e não restringe, né? Eu acho que tudo isso, né? E a lei maior é do amor, né? Então, se a família se fundamenta no amor, sem dúvida, aqueles que se afinizam nunca se separam, né? Espiritualmente. Pode ser até que numa encarnação um encarne e outro não, né? Pode acontecer. Mas aquela relação continua, né? Porque os espíritos que se amam vão se buscar sempre, né? Além daqueles que a Fátima falou, né? Aqueles que precisam aprender a se amar, né? Né? Não tem aquela história da senhora que vem falar com o Chico e diz: puxa, eu aguentei o traste do meu marido a vida inteira. Será que na próxima encarnação eu me livro dele? Aí o Chico falou: ah, minha filha, na próxima encarnação você vai voltar com ele para aprender a amar, então. Ai, que dureza, meu Deus. Simplesmente suportar não é suficiente, tem que amar, né? Mas é isso, né? Quem se ama sempre vai estar próximo, né? Pode ser que não reencarne, como o Gilberto falou, nos mesmos papéis, né? Mas de alguma forma se junta, né? E forma o que se chama a família espiritual, né? Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, né, rebate bastante essa questão aí do que dissolve os laços familiares, né?
Então, ele fala que os laços da família não sofrem destruição com a reencarnação, né? Ao contrário, eles ficam mais fortalecidos e apertados, né? O princípio oposto, sim, os destrói. Então, por exemplo, imagina, eu tenho o azar de ter um filho que comete algum crime e ele vai para no inferno, né? Segundo a doutrina anterior. E eu, sei lá, fui bonzinho, tá bom, vou lá para o céu, né? E aí a gente está separado eternamente, né? Aí, no caso, né, se eu tenho um familiar que está para trás, eu sei que ele vai poder evoluir e chegar onde eu estou, né? E, inclusive, eu vou... do amor, vai depender do amor que você tiver. Porque aí você vai procurá-lo ou vai fazer alguma coisa. É bem o livro que você deu para a gente ler nas férias. Exatamente, aqueles casos lá. Os dois que avançaram um pouquinho mais ajudaram os outros, né? Sim. A história do André Luiz também é essa, né? A mãe dele era mais evoluída. Inclusive, ela se materializava no nosso lar para conversar com o André. Mas ela, depois da conversa, ela se desmaterializava, ela ia para outro plano mais alto. E o pai do André estava no umbral lá, nas trevas, com as duas amantes, né? Ela habitava lá em nosso lar. No nosso lar ela estava ligada à colônia espiritual lá de Alvorada Nova. Mas, então, é outra colônia, né? E aí o plano dela era voltar, reencarnar, casar de novo com o marido e receber as duas amantes do marido como filhas. Como filhas. Você vê como é que é, então, como é que a família vai se ampliando. Né? E vai se ampliando, é verdade. Então é isso aí, né? Além de que também, né, pelas obras do André Luiz, a gente vê que é muito comum exemplos também de, assim, vou dar um exemplo aqui só para entender. Eu posso ser provavelmente meu tataravô que estou passando pela atual experiência aqui, essa ligação. Isso também acontece muito. Algumas seitas orientais aceitam a reencarnação, mas restringem só a ficar dentro daquela própria família, né? Parece também, Gilberto, que os drusos lá no Líbano também tem algo muito parecido com esse, né? Como se eles se reencarnassem neles próprios. Que, em certa medida, sim, né? Mas não tem nenhuma coisa que diga que é só assim, né? Não, pelo contrário, né? Eu acho que a razão nos mostra que sendo só assim é uma questão até de manter orgulho, de manter casta e há a importância de mesclar como né? Os indianos que acham que só reencarnam na mesma casta, né? Exato. Também não é verdade, né? Não é verdade. Sim. Mas é isso aí, a união e a afeição, né? É um indicativo de simpatia anterior, né? Isso não só entre familiares, mas entre desconhecidos, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu melhor amigo, ele tinha um irmão, né? Mas, assim, com o irmão ele praticamente tinha uma indiferença, né? Eles quase não se falam. É muito curioso. Enfim, para mim, ele era um amigo, né? Não tem nada a ver com família, né? Em sangue, nem nada. Mas é como se fosse um irmão para mim, né? É engraçado isso, né? Às vezes o vizinho, né, pode ter essa relação, é um tio, um sobrinho. Mas esse caso que você está citando, Jorge, é mais comum do que parece. É verdade. E é uma forma tão clara, né, Jussara, de mostrar para a gente que o que a gente está lendo aqui, estudando, é muito factível, é super lógico, né? É lógico. Em famílias grandes, né? Hoje em dia as famílias são pequenas. Meu pai tinha uma família com 6 irmãos, 7, né? Um desencarnou ainda criança, né? Então, aí eu perguntava, mas você se dava com todo mundo? Ele falou, não, é com um ou dois. Com um ou dois então. É mais próximo, né? Os outros, assim, óbvio, a gente trata bem, mas não tem aquela afinidade, né? Então, você vê, né? Mesmo dentro da família tem
Tem espíritos mais próximos e outros não, né? E tudo bem, né, Jorge? Tudo bem. É óbvio que o incentivo é aprender a amar os outros também, né? Mas é difícil. Você já tem um histórico, um acumulado, né? Uma afinidade de gosto, de ideias comum. Isso aí vai ser muito forte, né? A gente tem que querer o bem e fazer por onde, né? Regar esse relacionamento, adubar isso daí, trazer floresta, mas às vezes não dá. E a gente tem que ter a consciência tranquila que a gente tentou. Pelo menos que a gente tentou. É isso aí. Não tem, né? Aqueles que chegam novos, né? A gente acolhe e aprende a gostar, né? É diferente daquele que é o adversário, né? Que foi, né? O desafeto, e que aí tem uma antipatia, tem uma hostilidade meio gratuita, né? Que também pode acontecer, às vezes entre irmãos, às vezes entre mãe e filha, às vezes entre pai e filho, né? Existe isso também, né? Uhum. Temos aí os noticiários mostrando, né? Como é que essas coisas se dão. Sim. Mas, assim, não sei se sobre isso tem mais alguma questão. Eu só estava... Está bem explanado. Estava só concluindo aqui sobre o medo que a parentela aumente indefinidamente, que o Gilberto trouxe aí muito bem colocado, né? O amor não é uma quantidade finita, né? É um manancial infinito, né? A gente sempre pode botar mais um, né? Na história. E então é justamente por conta da reencarnação que a gente tem a certeza de que aqueles que se amam vão estar se reencontrando, né? E aí vem a pergunta, né? Quais são os verdadeiros laços familiares? Os espirituais. Essa aqui, ó, a família espiritual. The Ghost Family. A família espiritual, né? Essa é a verdadeira família, né? Sim. Bom, esse é o ponto que é o objetivo que a gente vai atingir, né? Quando vai depender de cada um de nós, mas é o objetivo. É verdade. Porque ele fala assim, os laços de sangue não é o que vai fazer o vínculo entre os espíritos, né? Mas são justamente essas relações, né? O querer o bem ao outro, assim por diante, que vai criando essas ligações, né? Eu não vi o padrão vibratório dessa família, desse exemplo aí, viu? Tão incógnitos assim, que padrão que eles têm para estar tão unidos. Isso é alma penada. E é uma família em equilíbrio, né? Você vê que são todos iguaizinhos, é muito bonita a família. É verdade. São a família Gasparzinho, né? Um monte de alma penada, né? Você sabe, eu lembrei de algo agora. Eu não sou muito fã de música, assim, de toda a música caipira, principalmente das novas, não sou muito fã. Mas daquelas mais antigas, tipo raiz mesmo, eu me lembrei de uma que o Sérgio Reis gravou, que chama Filho Adotivo, né? Aquela letra, né? Para mim, ela tem muito a ver com a lição dessa noite aqui, né? Porque para quem conhece a música, eu não conheço. Então, bom, basicamente, ele cantando a música, ele vai dizer que ele teve filhos de sangue dele, ele era um lavrador, trabalhava de sol a sol, trabalhou com a enxada para conseguir dinheiro para fazer com que os filhos estudassem, e ele adotou um bebê, né? A família adotou um bebê, que era o mais novo lá de todos, e que os outros, os verdadeiros filhos, se formaram, viraram doutores e levaram a vida deles. E aí, quando ele ficou idoso, os filhos, para não ter trabalho, o colocaram no asilo, mas o filho adotivo
que não tinha conseguido, assim, na mesma etapa dos outros se formar, que batalhou, se formou, foi e tirou o pai do asilo para ir morar com ele no final da vida dele. É uma letra para se pensar, é bem... E é legal que você traz também a questão da adoção, né? Porque aquele espírito não veio por acaso, né? Ele é o espírito veio para um outro caminho, mas está na programação também, né? Sim. E pode ser até mais família do que os que nasceram da carne, né? Na letra fica subentendido claramente isso, né? O pai, lógico, ele tem amor pelos filhos consanguíneos, mas reconheceu no adotivo aquele que mostrou amor mais forte por ele. Mas acho que é interessante, né, na aula de hoje, a questão da família, né, ao mesmo tempo que a família em si é um lugar importante, né, de progresso e de resgate também, né? Também nós somos convidados a entender que essa família ela vai se expandindo, né? E ela é muito mais uma família espiritual, né? E que pessoas que mesmo não sejam de sangue, né, estão ali próximos da gente, enfim, podem ser almas, espíritos familiares, né? Do mesmo jeito, né? E a gente tem que aprender a expandir, né? Fazer o nosso amor ir além, né? Além dos círculos pequenos, que eu acho que a Jussara nos lembrou. Não sei se tem mais alguma questão ou comentário sobre o que a gente viu, sociedade, de um modo geral, família em particular. Hoje nós estamos vivendo outras configurações de família também, né? A gente precisa entender, né? Tem o homem, a mulher, os filhos, né? Mas também tem os casais do mesmo sexo, né? Que criam filhos e às vezes... Eu pensei muito nisso, né, durante a leitura. Tão bem ou melhor do que né? Ô, Jorge, eu vou te corrigir, eu acho que não é hoje estamos vivendo. Isso sempre existiu, sempre teve. Só que agora, hoje a gente vê com mais clareza, essas pessoas não têm medo, né? De demonstrar isso e de mostrar que pode ser feliz, que tem essa família e tudo bem. Sempre existiu. Mas eu digo que até, inclusive, tem um facilitar a adoção, né? Que facilitou a adoção, né, de casais. Tem um embasamento legal que não existia antes, né? Se eu não estou me enganando. De uma forma... tá. Você está falando mães solteiras também. Eu tenho amigas que optaram por não casar, mas que adotaram crianças, né? Ou tem filhos, eu também tenho esse caso. E tem o caso do Divaldo, né? Você sabe quantos filhos o Divaldo tem? Meu Deus, ali é muita coisa, não? São centenas de filhos, né? Então, ele viu uma criança abandonada, sem pai nem mãe, né? Pois e no filme ele ia adotando, não, vou adotar. Eu ficava pensando, gente, as pessoas se matam para conseguir adotar uma criança, ele adotava, toda hora adotava. Eu falava, meu Deus. E ele tinha aquele amigo dele lá, né? Às vezes ele botava no nome dele, às vezes botava no nome do amigo, ele ia distribuindo. Mas a minha filha adotou um menino no abrigo também, né? Como tinha lá no Cabachuta. Adotou um menino que está com 14 anos agora, também adotou com 9 meses. Legal. Ele é da nossa família, assim, olha, não tem diferença não, viu? Eu fui lá, quando eu estive, acho uns 5, 6 anos atrás, eu fui lá conhecer o Divaldo lá, instalações do Divaldo, uma coisa fabulosa lá. Eu entrei nas creches do Divaldo, inclusive entrei na escola Alvorada Nova, vi lá, entrei numa classe da escola Alvorada Nova, lá que o Divaldo deu em homenagem ao livro do Abel, né? Entrei, ter fotografias lá, foi uma maravilha. Então, de fato, aquilo lá virou um verdadeiro lar para as crianças também. Várias classes das crianças pequenininhas, né? Que fazem parte lá das aulas, assim. As aulas que eles chegam de manhã cedo, chegam de manhã cedo, participam das aulas, tem almoço, tem toda a assistência do Divaldo lá,
E à tarde sai já com o café da manhã, o pão e o leite para tomar o café da manhã em casa. Né? Coisa fabulosa o trabalho do Divaldo lá em Salvador. Quem puder conhecer, vai ficar admirado. É uma outra cidade lá dentro, por incrível que pareça. Tudo arrumadinho, tudo, as estradas tudo pavimentadas. É uma coisa fantástica lá o Divaldo em Salvador, viu? Quem puder conhecer. A Mansão do Caminho, né, Marco? É, Mansão do Caminho, exatamente. É verdade. Muito bom. Então, é isso, gente. Foi a lei de sociedade. Na próxima, a gente vai falar da lei do trabalho. E aí vão ser 2 aulas sobre a lei do trabalho. Dá mais trabalho. Cuidado para não ter nenhum processo aqui, hein? Não é a CLT, é a lei do trabalho divina, né? Por favor. É verdade. Mas é isso, gente. Então, chegando ao final, não sei se tem mais algum comentário, senão vamos à prece, né? Eu vou fazer a prece, já vou me convocar. Que bom. Tá, ô Gilberto, para a prece, eu queria pedir uma vibração para minha amiga que desencarnou hoje pelo Covid, Luciana Sabino. Já está sendo feito, já está sendo feito. Você já está fazendo a vibração e nós já estamos mentalizando. Vamos pedir para acolhê-la, tá bom? Tá bom, obrigada, Gilberto. Vamos então nos tranquilizar para o agradecimento final. Como a nossa companheira Jussara colocou, eu vou pedir para você falar o nome dela, por gentileza, Jussara. Luciana Sabino, 51 anos, que hoje desencarnou pelo Covid. Que os amigos espirituais envolvam não só ela, a todos os nossos irmãos na humanidade, independente de qual seja a razão, para que nós possamos ter o acolhimento e o envolvimento da equipe médica e espiritual sempre. Vamos agradecer os nossos mentores que, como sempre, nos acompanham, agradecer ao nosso companheiro Jorge, que compartilha conosco todo o trabalho que ele tem ao longo da semana de preparar com tanto carinho e amor a aula para nós. Pedir por aqueles que, por força maior, não puderam estar conosco na noite de hoje, que também recebam nosso amparo, a proteção dos amigos espirituais. E que a prece que Jesus nos ensinou possa encerrar esta etapa dos trabalhos pela noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite.